trabalhadora do Instituto Nacional de Estatística perde emprego depois de ter bebê. A instituição diz que rescindiu o contrato devido ao mau desempenho da funcionária. E a trabalhadora diz ter muita coincidência ter perdido o salário a partir da data do nascimento do filho, sem nunca antes ter sido avisada. Estagiou nesta instituição. Concorreu a um anúncio público de emprego. Esteve entre os 15 pré-selecionados e um mês depois foi contratada entre os 10 melhores. Uma maratona feita nos últimos meses de gravidez. No dia 2 de outubro do ano passado, cumpriu com a jornada e de regresso a casa entrou em trabalho de parto. Ficou a saber que tinha direito à licença de parto, mas não viu o vencimento desse mês. Eu dei parto e mandei lá a licença que vinha do hospital. Foram lá deixar, eu fiquei os 2 meses. Quando lá volto, fiz lá a carta, fui meter, meti em fevereiro, a carta saiu em março e a resposta foi negativa. E porque tem de cuidar de 2 filhos, trabalhar na barraca é a solução do momento desta mãe formada em cartografia, depois de 3 anos de curso médio. Submeteu o caso ao Instituto de Patrocínio Jurídico e aguarda a resposta com a esperança de um dia voltar ao trabalho. Fui ao IPAS. Cheguei lá no IPAS, fui atendida. Até hoje ainda não tenho nenhuma resposta. Esperança que, se depender dos gestores do Instituto Nacional de Estatística, não vai chegar, alegadamente porque Ionis Pale não demonstrou bom desempenho. Nós tínhamos que assegurar as metas em função dos fundos disponibilizados e todos os contratados tinham a obrigação de cumprir com a meta. E em menos de 3 meses, a colega Ionis não conseguiu apresentar os índices mínimos requeridos de produção. Na carta de rescisão do contrato, feita depois da data do parto, o INE alega incapacidade em continuar a honrar com os compromissos por parte da trabalhadora e não um fraco desempenho desta. O INE diz ainda que a rescisão conta desde o dia 1 de outubro, data em que iniciou a sua falta de comparência. Aqui existem 2 contrastes. O primeiro é que a senhora Ionis trabalhou até o dia 2, data do nascimento do filho, e o INE diz que faltou a partir do dia 1. A outra situação é que o aviso de rescisão de contrato foi emitido no final da licença de parto. Só para ver se ela até o dia de parto estava trabalhando e até lá não produzia o que era desejável, quer dizer que a questão aqui não é do parto. Sim, mas ela não produziu durante 3 meses e, por coincidência, só perde emprego depois de ter tido o bebê. Ela não perdeu o emprego depois de ter bebê. Ela acho que deve estar a usar a questão do bebê como uma referência, uma coincidência como tal. Mas aqui a questão do bebê, ela deu-se muito bem com o estado dela de gravidez. E ela realmente foi aparecendo. Quer dizer que o fato dela ter sido dispensada depois de ter tido o bebê foi coincidência? Foi uma coincidência, foi. Porque nós não temos esse direito de usarmos o argumento de gravidez para afastarmos uma senhora do serviço. Coincidência que José Caldeira considera que deveria ser provada. Segundo o advogado, a senhora Ionis deveria ter sido informada sobre o seu desempenho no sentido de melhorar e só depois, não melhorando, poderia haver um possível despedimento. É preciso que, muitas vezes, fazer provas, avaliações, para demonstrar que determinada pessoa teve um mau desempenho. É que, de facto, se formos avaliar, são os casos menos normais. Enquanto o processo segue os seus trâmites legais, a técnica de cartografia vai ganhando a vida na barraca, sempre acompanhada do filho. Trabalhadora do Instituto Nacional de Estatística perde emprego depois de ter bebê e a instituição diz que não, mas sim devido ao seu fraco desempenho. Sem dúvida que é um assunto que promete fazer correr muita tinta.